Bom, pessoal, o assunto agora é artigos. Na aula anterior, eu mencionei os artigos, mas o que são eles? Bom, os artigos é uma palavra que eu uso antes do substantivo para determinar a quantidade, né? Se eu estou falando no singular ou no plural, ou também para determinar gênero, se é masculino ou feminino, que foi o tema da aula anterior. Então vamos lá. Os artigos são o, a, os, as, uma, uns e umas. Com uma diferença: existem os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. E por que eles são definidos? Eles são definidos porque eles são mais precisos. Quando eu uso eles, eu sei do que eu estou falando, eu sei a quem eu estou me referindo. Então, ele é definido. Os indefinidos, uma, uns, umas, eles são chamados de indefinidos porque quando eu utilizo eles, eu posso estar me referindo a qualquer coisa. Não há algo assim bem definido do que eu estou falando. Por exemplo, se eu falo o gato, eu uso um artigo definido. Por que definido? Eu falo o gato. Eu sei a quem eu estou me referindo, eu sei de qual gato eu estou falando. Agora, se eu falo um gato, eu não sei exatamente a qual gato eu estou me referindo. Pode ser qualquer gato, pode ser qualquer um, então é indefinido. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos separando os artigos definidos desse lado e indefinidos desse outro para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, olha só a diferença. Definidos, como eu expliquei para vocês, são aqueles que eu sei a quem eu estou me referindo, eu sei do que eu estou falando. Indefinidos pode ser qualquer um, eu não sei exatamente de quem eu estou falando. Então, olha só, definidos, casa. A casa, se eu falo a casa, eu sei de qual casa eu estou falando. Menina, aliás, menino, o menino, eu sei de qual menino eu estou falando. Eu posso não falar o nome dele, mas se eu falo o menino, eu sei de quem eu estou falando. Jarros, vou usar os jarros. Então, se eu falo os jarros quebraram, então eu sei quais são os jarros que eu estou falando. Cartas, as cartas, eu sei de qual cartas eu estou falando. Então, esses são os artigos definidos que eu sei especificamente do que eu estou falando. Os indefinidos é quando pode ser qualquer um. Casa, se eu colocar o artigo uma casa, pode ser qualquer uma. Menino, se eu coloco um menino, pode ser qualquer menino. Jarros, eu uso uns jarros, pode ser qualquer uns. Quaisquer uns. Cartas, umas cartas, podem ser qualquer cartas. Então, definido, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns e umas. Diferença que quando eu falo a casa é singular, tô falando só de uma casa. O menino, singular também. Então, o artigo o e a é singular, colocar S de singular. Os e as, plural, né? Porque eu tô falando de mais de uma coisa. Uma casa e um menino, singular, tô falando apenas de um. Uns jarros, umas cartas, plural, tô falando de mais de um, né? Dois ou mais. Então, recapitulando, os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. Esses são os artigos definidos. Esses são os artigos indefinidos. Uma e um estão no singular. Uns e umas estão no plural. O e a está no singular. Os e as estão no plural. Ok?